bom estarmos juntos aqui no Evidência com Sheila Queiroz. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a queda no PIB brasileiro. Você sabe o que é PIB? Pois é, hoje você vai ficar sabendo tudo sobre o Produto Interno Bruto. A queda que teve no primeiro semestre do ano e o crescimento, gente, a alta impressionante. O PIB goiano teve uma alta e quem vai nos falar tudo sobre isso é o economista, professor, mestre em desenvolvimento regional, coordenador do Centro de Pesquisa Mercadológica das Faculdades Alfa. Exatamente, ele que faz parte aí do grupo, ó, do nosso patrocinador Coca-Cola, exatamente. O economista e professor Aurélio Troncoso. Aurélio, é um prazer ter você novamente conosco aqui no Evidência com Sheila Queiroz. Sheila, é um prazer, eu que digo que é um prazer estar com você. A gente sempre bateu papo, sempre já conversamos na rádio, aí mesmo no seu programa, e é um prazer sempre estar com vocês. Precisando de mim, sempre estaremos presentes para conversar sobre esses assuntos de economia. Eu não converso de moda, não converso de política, muito pouco de política, mas de economia a gente conversa um pouquinho. Então é um prazer sempre estar com você. Mestre em economia, só conversa economia mesmo, isso é muito bom. Isso que minha mulher diga, ela fala assim, lê um livro, fala livro, de economia eu leio, outros não. Aurélio, o que é Produto Interno Bruto? E o que isso influencia diretamente na vida da população, na vida do ser humano? O Produto Interno Bruto ele é formado praticamente pelo consumo das famílias, tudo que as famílias consomem, né? Ele é formado pelas empresas, o crescimento das empresas, tudo aquilo que as empresas produzem, né? E você pega as importações e importações, né? Então, quando a gente fala que o PIB cresceu, isso quer dizer que as empresas estão produzindo mais, as pessoas estão consumindo mais e elas estão importando, né? Elas estão pegando nosso produto, mandando lá para fora. Além daquele consumo interno, que faz parte do PIB, também existem as exportações que o Brasil, quando você ouve falar que o Brasil exportou, na verdade, quem exportou não foi o Brasil, foram as empresas brasileiras. Uhum. Né? E é ela que forma o PIB do país, é ela que forma toda essa riqueza que o país tem. Muita gente acha que o PIB, o consumo das famílias não entra, mas entra. Porque quando as empresas produzem, elas produzem primeiro para o mercado interno e depois para a exportação. Você que está conosco aqui, não esqueça, rapidinho, vai lá, se inscreve no nosso canal, ative o sininho e já dá o seu like, que o papo hoje está super legal. Então, Aurélio, quando eu vou ao supermercado, eu compro ali 5 quilos de arroz, açúcar, óleo, feijão, carne, legumes, compro a nossa Coca-Cola. Eu estou aumentando o PIB interno? Como que é isso? Perfeitamente. Quando você está consumindo, que a gente chama que é o consumo das famílias, as exportações, as empresas, né, tudo aquilo que você produz dentro do país são riquezas. Uhum. Né? E essas riquezas elas são consumidas, parte delas dentro do país e parte a gente manda para fora. Né? Então, quando você fala do PIB do país, você está falando de gastos do governo, menos mais as famílias, o consumo das famílias, mais o produto das empresas, aquilo tudo que ela produz, importação menos exportação. Tudo isso aí você produz a riqueza do país, né? Então, existe um conjunto de coisas que fazem o PIB, o crescimento da matéria produto no país. E você acaba exportando uma parte disso, né? Quando você fala importação menos exportação, você tem um saldo da balança comercial brasileira. Né? Então, esse saldo ele pode ser deficitário ou ele pode ser um saldo que o Brasil venha a ganhar. Né? Vamos dizer assim, eu exportei mais do que eu importei. Então, esse superávit que a gente fala é bom para o país. Agora, quando você importa mais do que você exporta, mostra que você está tendo que comprar mais produtos lá fora. Né? E você está gastando mais, você está mandando mais dinheiro lá para fora. Quando você exporta, você está trazendo dinheiro aqui para dentro. Você manda produto e traz dinheiro. Então, o produto interno bruto, ele faz parte do... Praticamente, a gente define tudo aquilo que o país produziu e são as riquezas que o país produziu.
Se o país produziu bem, ótimo. Se ele produziu mais, quando se chega no balanço de pagamento, onde a balança comercial faz parte, se você chegar no final dele, você tiver reservas cambiais, que é tudo aquilo que entrou e formou uma reserva, isso mostra que o país está crescendo. Né? O Brasil, por Ou enquanto... seja, um país que exporta mais é um país mais rico? Depende, pode ser, normalmente sim. Né? Eu já vi país exportar muito e o povo ser pobre. Né? Então, é ruim. Então, quando a gente fala de Tem que crescimento sobrar econômico, produto interno também, né? Não pode exportar tudo que produz, né? perfeitamente. Quando a gente fala que crescimento econômico, o que cresce são as empresas. Né? As Uhum, empresas estão uhum. crescendo, estão exportando mais. Quando eu Gerando falo de mais emprego, pagando mais imposto, Perfeitamente, ok. isso. E quando eu falo desenvolvimento econômico, eu estou dizendo que as pessoas estão vivendo melhor, estão tendo melhor qualidade de vida, Uhum. melhores escolas, melhor saúde, melhores moradia, que o país tem estradas todas arrumadas. Isso é desenvolvimento econômico. Crescimento econômico é crescimento empresarial. As empresas cresceram, exportaram mais e o Brasil ele tem mais dinheiro. Aí se pergunta, esse dinheiro é da população? Não. Esse dinheiro ele Do vem para empresário. o setor produtivo. É ele que recebe mais, é ele que cresce mais. Agora, o desenvolvimento econômico faz parte disso. Se a empresa cresceu, é o que você acabou de falar, ela vai gerar mais emprego, ela vai gerar mais renda para o país e, naturalmente, as pessoas vão melhorar a sua qualidade de vida. O que está acontecendo no Brasil é que nós tivemos um monte de empresas que deixaram de existir, né? Um monte de empresas que praticamente quebraram. Né? Começou lá em 2014, no governo Dilma, a saída do governo Dilma praticamente. Com a Nós tivemos um maior problema crise desde de 1960. perfeitamente. Nós tivemos uma Qual foi esse país? crise extremamente delicada, o país Uhum. passou por um processo muito difícil, e na hora que ele começa a recuperar, que vem o governo Temer, que dá uma melhorada na situação, vem o governo Bolsonaro e começa a tentar sair da crise, entra uma pandemia dessa. Aí sim, nós tivemos um problema sério. Aí Nós temos um nocauteou problema o país, né? perfeitamente. Nós temos um problema muito delicado, que as empresas que não quebraram naquela época estão quebrando agora. Né? Quando você bota essa quarentena que foi colocada, inclusive eu fui muito criticado, que logo no começo da quarentena eu defendia o isolamento vertical e não esse isolamento que está tendo hoje. Né? Eu achava que a economia não poderia parar, não deveria ter esse modelo de quarentena que teve. Ainda falava que essa quarentena, esse modelo, o impacto social ele é muito pior do que o impacto do próprio Covid-19, né? Porque o impacto social se A gera sua pobreza. linguagem em março, eu lembro que era exatamente a do presidente Bolsonaro, né? Fazer o isolamento Perfeitamente. vertical e deixa o povo É, para a rua, que o povo tome remédio, que o povo se previna com álcool, com máscara, mas deixa o povo trabalhar, porque a fome e o desemprego vai matar mais do que o Covid. E nós estamos começando a viver isso, né? Portas de empresas perfeitamente. fechadas, desemprego, pessoas passando necessidade, o índice de desempregado muito alto, de endividados também tem crescido muito. É isso, Aurélio? Isso. Quando a gente fala de isolamento social, a gente está dizendo o seguinte, que as pessoas vão para casa, mas é aquela velha história, elas não têm o que comer muitas vezes, né? O problema, não tem emprego, não tem dinheiro. Se não fosse aquela ajuda do governo dos R$ 600, você teria muitas famílias na miséria, né? Estariam passando fome. A grande vantagem que a gente está tendo hoje é que esses R$ 600 que entrou na economia, ele entrou praticamente, como eu digo de vez em quando, na jugular do Brasil, né? Ele entrou diretamente para o consumo. Né? Então, isso ajudou demais as empresas a não parar, né? Algumas empresas que eram consideradas essenciais, de não pararem de funcionar. Né? Os supermercados nunca ganharam tanto dinheiro na vida deles. Né? Então, Alimentação, né? alimentação principalmente foi muito bem quista. As grandes empresas, a grande maioria das grandes empresas de Goiás, elas são relacionadas a alimentos e bebidas. Né? Então, quase todas são essenciais. Nós tivemos aí praticamente, a gente vai ver aí que o agronegócio brasileiro, principalmente o goiano, não parou. Né? Ele continuou produzindo, continuou estocando, continuou mandando produto para fora, porque o mundo não para de comer. Né? Então, o mundo não parou, a parte de alimentação do mundo e de medicamentos praticamente não pararam. Né? Então, a gente passou a ter produtos essenciais, que
que era alimentação e saúde, praticamente, e os outros setores da economia praticamente parados. Metal mecânico parou, né? A parte de roupas, calçados, tudo pararam. Serviço continuou, serviço bancário, precariamente, mas continuou. Escolas, praticamente todas elas entraram de quarentena, tiveram que se reinventar, né, no sentido de EAD, que antigamente era considerado um modelo totalmente ruim, né, para a educação, que ninguém aprendia nada, e infelizmente nós tivemos que entrar Continua nesse sem modelo. aprender, mas se não tem tu, só vai tu mesmo, porque não tem outro jeito, né? Mas na verdade, Sheila, eu falo... Aurélio? Sheila, mas na verdade eu digo o seguinte, quem quer aprender, aprende. Porque escola, praticamente dentro da faculdade ou dentro das escolas, o aluno que quiser prestar atenção na aula, que quiser aprender, quiser ter conhecimento, ele tem. Inclusive, pode ter até dentro de casa, nem precisa ir para a escola muitas vezes, né? Agora, aquele aluno que realmente quer aprender, que quer melhorar de vida, quer melhorar a sua educação, ele aprende de qualquer jeito. Ele vai aprender via internet, ele vai aprender por livros, ele vai aprender presencial. Aquele que quer aprender, vai aprender. Agora, aquele que quer enrolar, está adorando, né? Está adorando porque ele entra lá na sua plataforma, tira a imagem, tira o som, e você fica falando sozinho durante muito tempo. Né? E quando você chega no final da aula, ele agradece, ô, professor, legal, a aula está gravada. Se ele quiser ver depois, ele vê. Acabou, não Quer dizer, pois é, e tem aluno que fica lá, você desliga e continua lá. Então, quer dizer, quem quer aprender, vai aprender. Quem não quiser aprender, infelizmente, não adianta ferramenta, não adianta esforço do professor, mesmo à distância, que ele não vai aprender. 2020, além de ter vindo com o vírus, ele veio para nos fortalecer. Eu acredito que esse ano está sendo o ano dos perseverantes, dos resilientes. Aqueles que estão determinados e partem para cima estão conseguindo vencer os obstáculos. Aqueles que por qualquer coisa cruzam os braços, eu acredito que esses estão tendo um pouco mais de dificuldade, porque realmente não está fácil, né, Aurélio? O grande detalhe que a gente fala de reinventar, né? A gente fala na educação, a gente está reinventando, as pessoas que estão trabalhando de home office em casa estão reinventando, estão aprendendo a trabalhar à distância. Na verdade, o Brasil ele teve um impacto muito grande, porque isso não era uma cultura do brasileiro trabalhar de home office. Né? Praticamente todo mundo era presencial, aquele monte de gente numa sala, né? As pessoas convivendo o dia a dia ali. Só que em outros países, a grande maioria das grandes empresas, principalmente empresas de serviços, elas praticamente estão trabalhando, já trabalhavam há muito tempo. Você vai ver na Europa, Estados Unidos, esses países já trabalhavam de home office há muito tempo. Por quê? É um modo de você economizar estrutura, né? Diminuir custo de produção. Né? Então, as pessoas trabalham de casa, praticamente são funcionários da empresa, mas trabalham de casa e muitas vezes são muito mais produtivas, né, do que se ela tivesse presencial numa sala fechada trabalhando. Né? Economiza-se tempo, né? Para começar, economiza-se tempo de deslocamento. Né? Você imagina uma pessoa em São Paulo ter que sair 5 horas da manhã para chegar no seu trabalho 8 horas da manhã, ela pode dormir até às 7h30, 8 horas, está animada ali, pronto para trabalhar. Muitas vezes e o camarada trabalha, ele economiza em roupa, porque ele pode trabalhar de pijama, ele não precisa nem trocar de roupa. Uma blusinha embaixo de pijama e tá tudo bem. Ninguém tá vendo, né, Aurélio? Só tá aqui tá ótimo. Claro, você tem uma liberdade de trabalhar, você não vai estar, muitas vezes, o seu trabalho ele não é de imagem, né? Você vai trabalhando e mandando os resultados. Eu acho que a produtividade aumenta muito mais nessas situações, né? Então, são modelos estão fazendo diferentes. Isso agora, né, Aurélio? O governo do estado de Goiás diz que economizou com certeza. bilhões com energia, porque não ligou o ar-condicionado, não ligou a luz, não teve elevador subindo e descendo toda hora, não teve a fotocopiadora imprimindo papel o tempo todo, os computadores não foram ligados, papel não imprimiu, enfim, foi uma economia muito grande. E dizem que ele está estudando agora. E o sistema continuou rodando, né? Continuou. Continuou. Não, que é possível isso acontecer, né? Continuar por um tempo maior. Na verdade, a cultura, né? As pessoas têm que mudar a mentalidade e a cultura. Né? Eu, por exemplo, trabalhei de casa o tempo inteiro, né? Desde da minha
Eu estou com 59 anos, essa barba de 80 aqui, mas a minha de 59 anos. Mas tá Eu bonito praticamente. assim, viu? Pode ficar até dezembro assim. Olha, Você vai olha ganhar o muito que. dinheiro, Papai Noel. Pois é, olha o que a quarentena faz. Você esquece de fazer barba, você descansa a cara, né? Eu Descansa a pele. naturalmente, eu trabalhei durante todo esse tempo. Eu venho na faculdade, eu venho na instituição 2 ou 3 vezes na semana, mas por necessidade de estar presente, buscar alguma coisa, algum material que ficou por aqui. Mas a minha produtividade em casa é muito maior do que quando eu estou presencialmente, né? Sim. O problema é que quando você está presencial, você resolve mais problemas dos outros que o seu, né? Então, você acaba eu brinco que eu falo que normalmente as pessoas elas acabam trabalhando mais ou menos dependendo do lugar que está, né? E eu naturalmente eu tenho muito mais produtividade trabalhando dentro da minha residência que aqui próprio, né? Mas é uma certeza. Você acha que agora nós já estamos entrando em setembro, 4 meses para acabar o ano? Como que você acha que as coisas vão acontecer daqui para o final do ano? O governo já está estudando uma nova medida provisória para estender esse auxílio, essa ajuda emergencial até dezembro, que isso movimentou muito a economia, como você mesmo afirmou. O que você acredita que vai acontecer daqui até dezembro? E como nós, cidadão comum, podemos influenciar ou podemos trabalhar? O que nós podemos esperar daqui para dezembro? Não, é aquela velha história. Pior do que tá, não vai ficar. Isso aí você pode ter certeza que não. Né? Nós tivemos problemas sérios, muito sérios, né? Problema, principalmente a política econômica brasileira, ela tá muito ligada a certas situações e determinações que muitas vezes o presidente faz através de medidas provisórias, que eu falo o seguinte: o presidente ele trabalha mais com medida provisória do que as próprias leis que são feitas pelo Poder Executivo. Então, ele tem sérios problemas, que ele coloca uma lei, né? A lei do futebol, por exemplo, se o Rodrigo Maia não botar em votação, vai cair. A Rede Globo vai pegar novamente o poder de poder manipular, quando eu falo manipular, em termos de venda de televisão, né? Para os clubes. Ela vai ser a única. Então, a medida provisória está para cair. Se o Rodrigo Maia não botar em votação, ela vai cair. A 180 dias ela cai. Né? Vamos ver se ele vai colocar, né? Se é conveniente 120, colocar, né? Gostaria de ser. Nós gostaríamos que isso acontecesse, que aí cai um monopólio, né? Você tira o monopólio de uma emissora. Né? Que eu acho que todas têm o direito de ter a mesma. Negociar com os clubes, né? Igual. Agora, o Brasil, do jeito que ele está vindo, o governo ele tá praticamente governando medida provisória de 120 ou 180 dias, se não me engano. Ele faz uma lei, a medida provisória vai, ela não é colocada em pauta, ela cai. Então, quer dizer, nós estamos num voo de galinha, né? Faz uma coisa, ele voa e cai. E quando consegue passar pelo Congresso Nacional, muitas vezes um partido político entra na situação, leva para o Supremo legisla. Né? Ele acaba dizendo que não pode ser feito aquele tipo de coisa, derruba novamente alguma coisa que o presidente está fazendo. Então, nós estamos numa situação muito delicada. Quando a gente fala que o Brasil pode crescer ou deixa de crescer, tudo vai depender de uma harmonia entre o executivo, o legislativo e o judiciário. Se os três começarem a trabalhar juntos, a gente vai embora. O Brasil sai desse martírio que está bem rápido. Deus abençoe. Porque o nosso país é muito rico, né? Tem muita produtividade. Perfeito. E é trabalhador. O povo é trabalhador. Então, se você coloca boas medidas que podem ser feitas pela economia, pelo ministro da Economia, pelo Paulo Guedes, tem várias ideias boas. Se isso for implementado no Brasil, o Brasil sai dessa crise que ele está. Agora, não adianta, o governo puxa para um lado, o Congresso puxa para o outro e o Judiciário puxa para outro. Então, quando você está nessa bagunça, é muito difícil, nós, principalmente como economistas, termos uma previsão do que vai acontecer lá em dezembro. Eu, particularmente, eu acho que o Brasil vai sair dessa crise bem rápida. As indústrias voltaram a trabalhar, principalmente aqui em Goiás, as indústrias estão trabalhando a todo vapor, estão tentando com todo o protocolo de segurança que existe. Agora já tem um protocolo bem seguro. A gente vê que nessa pandemia já existem protocolos médicos também
para poder cuidar das pessoas que estão com problema. E a economia ela está ligada diretamente. Eu vou dar um exemplo. Tem empresa que constou logo no começo, em algumas cidades o cara tinha 120 funcionários, 90 estavam com Covid, né? Aí o que acontece? A indústria para, né? Então a segurança tem que ser grande e o próprio o modelo que está sendo implantado de protocolos nessa indústria tem que ser uma coisa muito segura para as pessoas poderem trabalhar, né? Você vê que o medo da Covid foi tão grande que eu falo que existe algumas TVs, alguns meios de comunicação que quanto pior ficar, melhor. Melhor. Né? Governo, a gente viu o governo disputando em qual estado ia morrer mais, né? Um absurdo. Pois é, mostrando covas e covas como se fosse uma mortalidade. Colocando as pessoas deprimidas dentro de casa. Com certeza. Eu falo que existe uma TV que chama TV funerária. Ela já abre falando assim, morreram tantos esse dia. Então, quer Melhor dizer, nem ligar essa TV, viu? Melhor nem ligar. É preocupante. Vai para outro. É preocupante, se preocupa, né? Principalmente as pessoas. O medo que as pessoas tiveram do Covid-19, não dizendo que ele não é perigoso. É perigoso, sim. É perigoso para as pessoas que têm idade avançada. Você já teve Covid? Lá em casa teve 5, eu não peguei, não. Menina, mas você é sortudo, hein? Não, eu cuidei dos 5 e não peguei. Eu acho que esse vírus não gosta de mim, não. Graças a Deus. Eu quero que ele fique longe. Continue não gostando de mim. Repelente ao Covid, Ó, e eu cuidei de todos eles. Cuidei de perto. Estive perto antes das pessoas descobrirem que estavam, antes de perder o cheiro e o gosto. Convivi com essas pessoas na mesa, no almoço, praticamente compartilhando até copo, né? E Deus quis que eu não pegasse. Nem eu, nem minha mulher. Na tua casa pegou todo mundo? Pegou todo mundo. Pegou todo mundo. Pegou a empregada, minha mãe, meus filhos, só faltou o cachorrinho. Eu peguei. E você? Graças a Deus, eu fui a pior. Mas o negócio não é bom, não, viu, Aurélio? Não, eu sei disso. Menina, eu vi a morte assim, lembrando daquela televisão só com aquelas covas abertas e aquele monte de caixão. Eu falei, eu não vou desse. Não, em nome de Jesus, eu não fui, não. Tô aqui. Ó, pra você ter uma ideia, Sheila, até agora, por tudo que está sendo feito, essa é a doença de menor letalidade do mundo. Por que ela é de menor letalidade? Que ela mata 2% das pessoas que ela pega, 2%. 98% vai sair bem, vai ter alguns problemas de saúde, vai passar meio apertado, mas vai sair dessa. Mas deixa sequela. Só que ela aparece, pelo que a gente está mostrando até hoje, né? Eles dizem que é muito difícil a reinfecção. Né? Muito pequenininho que foi reinfectado, eles não sabem nem por quê. Só que ela vai sumir e só vai aparecer daqui 10 anos de novo, certo? Só que a dengue, a chikungunya, a malária, a zika vai continuar matando. E ela mata durante muitos e muitos e muitos anos. Por isso que elas são, a letalidade delas é grande. Já o Covid não, ela é uma letalidade pequena, mas de curto espaço de tempo. Ela contamina rápido. Né? E mata muita gente rápido. Traiçoeiro, menino do céu, você tá do jeito que você anoitece, amanhece pior, é assim, ó, você tá numa roda gigante. Pois Agora você tá do jeito. E quem tem um sistema imunológico bom, que é um sistema forte, né? Eu brinco que eu falo que existem os dois anticorpos, né? Que é o IgM e o IgG, o IgG, né? IgG, são os dois. O IgM é o que combate, é o que vai lá e sabe que tem lá, é o que vai brigar com o vírus, né? E você tem o IgG, que é o que já, depois que passou, ele vai fazer o rescaldo, né? Ele vai no seu organismo para limpar, mostra que você tem lá o anticorpo. Então, esses dois anticorpos são heróis, né? Porque eles realmente brigam dentro do corpo da pessoa, ele identifica o vírus, vai lá, batalha com ele até matar, até tirar ele, né? E a maioria das pessoas, muitas vezes, o sistema imunológico é muito fraco e as pessoas acabam tendo, que eles já descobriram um monte de protocolo que gera normalmente trombose no pulmão e essa trombose pode ser gerada na cabeça também. Então você vê que o vírus ele é traiçoeiro mesmo, ele é perigoso. Muito traiçoeiro, ele é muito rápido, ele é muito veloz. Ninguém pode menosprezar ele de maneira alguma. Só que é aquela velha história. Se no Brasil tivesse feito, principalmente o isolamento vertical, os mais jovens não iam ter praticamente nada. Então, você teria uma quantidade de contaminação muito grande e não iriam contaminar praticamente mais ninguém. Né? O que nos outros países está acontecendo. Você acha que foi errado? Você acha que o procedimento no início foi errado, então?
nós Porque fechamos... tiraram o poder do presidente da República. Todo o poder foi dado, né, para essa ação contra o Covid aos prefeitos e aos governadores. E a gente só via governador brigar, porque em tal mês no meu estado vai morrer tanto, no meu município vai morrer X, vai morrer mais. Quer dizer, foi uma briga onde vai morrer mais, né? Perfeitamente. Foi uma briga política. Quem estava envolvido nisso aí, hein? Mas o problema, Sheila, é que o vírus ele virou uma ferramenta de políticos, né? Ele virou uma ferramenta. Então é aquela velha história. O prefeito que trabalhou bem, que fez um trabalho bem feito, que acudiu a população, levou medicamento à população, fez o trabalho dele bem feito, esse prefeito vai ser reeleito como herói. Não precisa nem ter concorrente. Agora, tem prefeitos que estão utilizando, tem candidatos que estão utilizando do Covid para falar, não, o prefeito é ruim, o prefeito não fez nada, o prefeito não fez aquilo, morreu tantos aqui na cidade que o prefeito não fez nada. Isso aí o prefeito com certeza vai ter problema e deixou uma arma muito boa na mão do concorrente, né? Principalmente daqueles que são candidatos. Agora, aquele prefeito que fez o trabalho bem feito, conseguiu, não comprou nenhum tipo de respirador superfaturado, esses prefeitos vão sair muito bem nas eleições. Né? Perfeitamente. Toda a população, esse vai ser reeleito. Esses vão sair muito bem na fita. Agora, aqueles governadores, aqueles prefeitos que utilizaram da ferramenta... Não elege mais, não. Eu acredito que não. Não, tem alguns que eu estou achando até interessante, né? Meter o cacete no presidente da República. Agora tá e essa semana agora estava falando bem, dizendo que Está falando que o homem não mudou, né? Dinheiro, Aurélio. Pronto, é aquela velha história. Você vê o seguinte, quando vê que estava errado, que tinha falado mal do presidente na hora errada, né? Tirar da mão do presidente praticamente toda a autonomia, né? de poder ajudar os municípios nesse tipo de coisa. E mesmo assim o governo ajudou pra caramba, porque o que ele fez de hospital de campanha, ele pagou o hospital de campanha, mandou dinheiro e governadores embolsaram e jogaram. Foi corrupção atrás de corrupção. Você pega, vamos falar bem claro mesmo, você tem São Paulo, você tem Rio de Janeiro, você tem um monte de estado. O governador do Rio de Janeiro sai preso, que coisa absurda. Aqui em Goiás não teve nenhum escândalo referente a superfaturamento de coisa, mas Amazonas teve, São Paulo teve, se não me engano, o Rio de Janeiro nem se fala, né? Então, você pega praticamente Ceará, Pará. Então, esses estados, os governadores, nadar de braçada. Né? Nadar de braçada. Era um modelo para poder ter corrupção dentro do estado dele. E eles fizeram isso acontecer. Nós tivemos os nossos representantes, né? O presidente da FIEG, Sandro Mabel, da FEComércio, Marcelo Baiocchi, eles brigaram muito para que o governador e o prefeito de Goiânia não fechasse tudo, deixasse as empresas funcionando, que a gente tivesse mais cuidado, que as pessoas se protegessem mais, mas que isso ia causar um caos na economia local e regional, né, estadual. Nós, graças a Deus, o estado de Goiás é um estado rico, é um estado produtivo. O que você acha que conseguiu equilibrar um pouco o PIB goiano? Você acha que a economia veio, essa segurança veio do agronegócio? De onde você acha que vem tudo isso? O que eu te falei, as empresas goianas, a grande maioria, vou dar um exemplo, empresa de açúcar e álcool, não parou. Empresas voltadas para a área de alimentação, que são os grandes frigoríficos, os grandes produtores de frango de Goiás não pararam. As empresas voltadas, todas elas, para agricultura e pecuária, não pararam. O que parou em Goiás aqui foi a área de serviço. A área de serviço é a área... Né? A área de serviço, comércio de serviço. Né? Quando você fala isso, você parou. E o PIB nosso representa 60% na área de comércio e serviço. Uhum. Né? Então, 60%? Mais de 60%, são 64% na área de serviço. Todo mundo acha que é o agronegócio. O agronegócio é o maior volume, mas não o maior valor. Você exporta muito, mas quando você pega em valor agregado, é o menor valor que representa no PIB goiano.
Hoje não, hoje ele está Decifra representando... isso aí para nós. Significa que o produto e serviço é aquele que gera economia local, movimenta a economia local, é isso? Quando a gente fala comércio e serviço, a gente pode colocar lojas, qualquer loja de rua, loja de shopping, você está pegando bancos, empresas de transporte, aviação, escolas, tudo aquilo que é comércio e serviço, né? Você pega a área de, toda a área de varejo e atacado, tudo isso aí é comércio e serviço. Ela representa 60% do PIB do Estado. Representava 13,3% aproximadamente a área de agronegócio. Ela tem um volume muito grande de exportação, um volume muito grande de produto, só que quando você coloca no valor agregado, ela é o que menor representa em termos de valores, dinheiro. Em termos de exportação, é que representa maior de exportar. Eu vou exportar, né? O volume é muito grande, só que o valor é pequeno. Agora, quando você pega a indústria, ela representa aí em torno de 23%. Só o que aconteceu em Goiás agora foi o inverso, né? O agronegócio saiu de aproximadamente 12% e foi para quase 22%. Uau! Né? Então, o É um agronegócio aumento na economia muito grande. ele ajudou demais, porque comércio e serviço, praticamente a área de serviço não funcionou durante 4 meses. Né? Você não tinha praticamente... vou dar um exemplo. Todas as lojas da 44, que aproximadamente 800 milhões, ela roda ali. Então, a 44 parada, né? Você tem todo o comércio de rua parado, os shoppings fechados. Então você tem uma vasta, um vasto produto, uma série de produtos que você não vendia, né? Você tinha problema sério com isso. Então, parou praticamente a economia de serviço. Agora, o agronegócio ajudou muito. Né? Ele veio, aquela parte que comércio e serviço, uma parte da indústria deixou de fazer, ele veio e fez. Né? Aurélio, e agora? Nós estamos vivendo um novo normal, né? As pessoas agora despertaram. Acho que, na verdade, o povo não quis parar. O povo parou com medo. O povo foi para dentro de casa, se recolheu com medo de morrer. Porque a pressão foi muito forte. A gente só via televisão mostrar covas e covas e covas, caixão, 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 e todo mundo tá morrendo, e todo mundo ficou desesperado dentro de casa. Vou comprar. O supermercado era fila, era a gente enchendo 2 carrinhos de compra, papel higiênico, não podia faltar papel higiênico, parece que não podia faltar, não é? E aí, agora, como é que está a economia? O que a gente tem que fazer? Porque a gente está andando nas ruas, a gente está vendo muitas placas de aluga-se, de vende-se, a gente está percebendo que as empresas estão com medo. Elas realmente estão com medo ou elas não estão tendo dinheiro para investir, Aurélio? O problema é que não está tendo... Está em instantinho, Sheila. Ok. É só despachando aqui. Tá certo. A gente trabalha enquanto grava, viu, gente? Enquanto isso, você já se inscreve aí no nosso canal. Ativa o seu sininho, já deixa seu like. O papo tá legal, né? Então, aqui o papo todo dia é legal. Aurélio, pode... Sheila, o que vai acontecer da agora para frente em relação às pessoas? Primeiro que tem muita gente ainda com muito medo do Covid. Então, tem muita gente trancada em casa e está com medo ainda de sair para a rua, de ter contato com outras pessoas. Tem muitas empresas que ainda vão continuar no home office, com certeza. Tem muitas pessoas acima dos 60 anos que são do grupo de risco, que ainda estão em casa também. Então, eu acho que até sair essa vacina, esse modelo de vacina, vai ter muita gente de invernada, né? Vamos dizer assim, não é nem de quarentena, é invernada. Vai ficar 6 meses aí dentro de casa ou mais. Né? As pessoas, aquelas pessoas mais jovens que estão saindo para trabalhar, normalmente elas vão ter que ter o mesmo protocolo, usar máscara, lavar a mão, tentar evitar o máximo possível de contágio com as outras pessoas, ter o isolamento de distância entre as pessoas, dentro de escritório, você ter mesas separadas. Tem restaurante que eu estou morrendo de rir, botam um vidro no meio da mesa, você senta de um lado, outro senta do outro. Quer dizer, é complicado. Você acaba conversando por telefone, né? Então, estão reinventando as coisas aí, né? Estão fazendo as coisas diferentes. Quer dizer, é um mundo diferente. Esse ano de 2020 vai ser relembrado no futuro como um ano que todo mundo se reinventou, né? Todo mundo se modificou, teve que aprender a fazer coisas diferentes.
né? E enfrentar coisas esdrúxulas, né? Que não tem cabimento. Verdade. Né? Você vê pensava um dia em entrar no banco mascarado? Você já Não, de pensou maneira isso? alguma. De maneira alguma. Pela primeira vez, o guarda mandou botar a máscara em vez de tirar. Né? O ladrão chega lá e bota a máscara. O ladrão, agora eu não quero, tira a máscara. Eu sou do contra. Né? Você vê que ainda tem pessoas também, Sheila, que ainda tem medo, né? As pessoas ainda estão com muito medo de sair na rua, de ter contato com as pessoas, com outras pessoas. Mas eu acho que se tiver o protocolo correto, igual, eu acho que eu não peguei até hoje, porque eu tenho um protocolo, a minha segurança é muito grande. Né? Eu mantenho um pouco de distância das pessoas, faço a flexibilização normal, chego em casa naturalmente, lavo muito a mão, tiro a roupa, coloco no lugar específico. Agora, a gente sabe muitas vezes que o vírus ele não fica na sua roupa. Normalmente ele não fica preso na sua roupa. Tem que cuidar com a barba, né? Barba, máscara, tudo. Bem que a máscara tampa, né? Não tem nem jeito. Então, você acaba utilizando, você está tendo o protocolo correto em casa, você acaba não levando nem o Covid para sua casa, nem pegando ele. Né? Agora, tem que ter protocolo e cuidado. E lembrando o seguinte, tudo aquilo que você acha que não pode ter, tem. Né? Eu vou dar um exemplo. Você pega uma fruta, você fala, se a fruta foi lavada, não duvida não, vai lá e lava de novo. Né? Se já foi, lava de novo. Porque a grande contaminação, Sheila, ela acontece, a grande maioria em alimentação. A pessoa chega no supermercado ali, espirra em cima das frutas, você vai lá e pega e leva para sua casa. Se não lavou, você vai pegar. Né? Você tem que lavar tudo, passar um pano com álcool antes de guardar. Perfeitamente. Você tendo o protocolo correto, raramente você vai pegar o Covid. Né? Eu dentro de casa, com 3 covideiros lá em casa, lá, todos 3 com Covid, eu tive cuidado de tudo que eles faziam, tudo que eles pegavam, tudo que eles almoçavam, quem lavava era eu. Eu tinha o local de lavar direitinho, lavava. Imunidade está boa, então, Aurélio. Isso é sinal que sua imunidade está ótima. Graças a Deus, espero que ela esteja melhor, cada dia mais. Né? Aurélio, beijo para você. Foi muito bom estar contigo novamente aqui no Evidência com Sheila Queiroz. Nós que já somos parceiros, né? Na rádio, no programa na televisão, TV aberta, agora nós estamos aqui no YouTube, no Evidência com Sheila Queiroz. E também no nosso portal de notícias, toda a nossa rede social Evidência Notícias. Aurélio, você já está inscrito aqui no canal Evidência? Você não escreveu ainda? Você já está inscrito aqui no canal Evidência ou você está só participando? Vamos escrever. Só participando, mas eu vou escrever no canal também. Escreve, ativa o sininho para todos os dias. 9 horas da manhã nós temos um vídeo novo feito com muito carinho para você. E deixa o seu like, manda seus comentários, compartilha. Olha, esse papo de hoje com o mestre em desenvolvimento regional e coordenador do Centro de Pesquisa Mercadológica das Faculdades Alfa. Gente, esse homem, para mim, é um dos melhores economistas que o estado de Goiás tem. Sem nenhuma bajulação. Você sabe disso, você é consciente, você é um dos melhores economistas. Quando você está dando entrevista, eu ando no carro com o rádio ligado. Quando você está dando entrevista, eu paro naquela rádio e fico ouvindo direto. Não vou falar em que rádio você está quase toda semana, não, porque eu estou fazendo propaganda aqui de graça. Mas eu tô lá toda semana, quarta-feira eu tô lá de novo. Você tá lá. Eu sei que você tá com o Luiz, toda semana. Fala isso mesmo. O pessoal dessa rádio, Rádio Paz, vamos falar um pouquinho da Rádio Paz, né? Então, é um prazer estar novamente com você. E Evidência com Sheila Queiroz está aqui, de portas abertas para te receber sempre, para trazer as novidades sobre a nossa economia. Obrigado, Sheila. É um prazer sempre estar com você. Principalmente, você é a maior empreendedora que eu conheço na área de comunicação. Você não cai de costas de jeito nenhum. Quando a gente acha que as coisas estão piorando, você aparece com uma coisa nova. De novo. Parabéns. Parabéns. Eu acho que seu programa é muito inteligente. Você é muito inteligente para entrevistar. E parabéns pelo programa. Enquanto precisar da gente, pode contar. Estarei sempre aqui. Um abraço. Fica com Deus. Que Deus te abençoe. E continua assim, tá? Com a imunidade altíssima. Covid não pode chegar perto de você, não. Se Deus quiser, ela não vai chegar, não. E se chegar, é aquela bela história, vamos recebê-la e tentar... vamos recebê-la e tentar sair dela da melhor maneira possível. Beijo para você, fica com Deus, Deus te abençoe. E você Amém. que não se inscreveu, gente, olha rapidinho. Se inscreve aí no Evidência, se inscreve agora no nosso canal, ativa o sininho,
Compartilha esse programa com todo mundo que você quiser, porque, gente, aqui só tem coisa boa. Todo dia, 9 horas da manhã, temos vídeo novo para você. Um beijo, fica com Deus e até amanhã com mais evidência para você. Tchau, tchau, fica com Deus, velho. Beijo.